Carlos, para quem está chegando aqui agora no canal, para quem está se inteirando agora desse mundo da genealogia e de cidadanias europeias, por gentileza, nos informe quem eram os judeus sefarditas e como nós devemos encontrá-los, como nós podemos encontrá-los na nossa árvore genealógica, tendo em vista que o pessoal comete muitos erros aí, faz confusão, procura apenas cidadãos portugueses, outros, a primeira estrelinha de Davi que encontra na árvore já acha que é um judeu sefardita. Eu queria que você nos falasse quem eram eles e como nós podemos identificá-los na árvore genealógica, por favor. Certo, Rani. Falar em judeus sefarditas a gente retornar cerca de 2.500 anos no passado, né? Quando da primeira destruição do templo lá em Israel pelos babilônios e foram levados cativos, um profeta chamado Obadias escreveu em Obadias, capítulo 1, versículo 20. Falou sobre os exilados desta fortificação, sobre o povo de Israel, a quem pertencerá a terra dos cananeus, mas ele colocou nesse versículo uma frase muito importante, que é a segunda parte, que diz assim: e os exilados de Jerusalém, que estavam em Sefarade, possuirão as cidades do Negueb. Vejam, isso foi entre 486 e 487, antes da nossa Era Comum. Então, aí, já é uma alusão de que os judeus já estavam na Península Ibérica naquela primeira diáspora, né? Depois, com a queda do Segundo Templo, a destruição de Jerusalém, no ano 70, pelos romanos, houve novamente um espalhamento desses judeus que foram empurrados ali para a Península Ibérica, né? E a Península Ibérica era chamada, naquela época, pelos romanos, de Hispânia. É o que seria hoje Portugal e Espanha. Durante muitos séculos, os judeus ficaram nessa península, passaram por várias invasões, vários povos, né? Os celtas, visigodos, os muçulmanos, né? Então, foi uma época muito cheia de períodos de prosperidade, de paz relativa e também de perseguições. Quando no século XV, lá em 1478, já houve o início de uma Inquisição espanhola, que culminou em 1492, com a expulsão dos judeus pelos reis de Castela e Aragão, Isabel e Fernando, e aí eles foram para Portugal, norte da África, para os países lá do Oriente Médio, o Império Otomano, foram para a França, para a Itália, onde era possível, né, fugir. E, posteriormente, com a expulsão de Portugal, em 1496, e a instalação da Inquisição Portuguesa em 1536, muitos judeus sefarditas vieram para as Américas também, né? Então, muitos foram forçados ao batismo em pé, e outros foram mortos, perseguidos, enfim. Foi uma história muito trágica e que causou essa diáspora mundial, né? E temos judeus aí nas Antilhas, na América do Norte, em todas as partes do mundo, sempre eles procuraram se refugiar. Como encontrá-los, né? Somente desenvolvendo a árvore, por meio de documentação, com base documental, desenvolvendo os ramos, com base na bibliografia, porque a gente chega a um período em que já não se encontram os livros paroquiais, e dessa forma a gente vai chegando, né, às famílias tradicionalmente judaicas, sefarditas, ou outros termos que eram usados eram cristão-novos, marranos, e criptojudeus, são aqueles que, mesmo convertidos ao catolicismo, né, de forma forçada, continuaram praticando o judaísmo secretamente. Tá? Então, hoje referir-se a judeus sefarditas significa judeus da Península Ibérica, porque para os judeus a Península Ibérica se chamava Sefarade. E para o Império Romano, lá no primeiro século e nos séculos seguintes, era Hispânia. Então, não há distinção hoje entre
judeu português, judeu espanhol, todos são sefarditas. E o Brasil recebeu milhares durante o período colonial desses judeus que chegaram ali no início do século XVI a compor em algumas regiões, como o Nordeste, três quartos dos judeus, né, da população que estavam lá eram judeus sefarditas, né, marranos ou convertidos, etc. E é isso, a forma de desenvolver a árvore tem que ser documentalmente, colocando lá certidões de nascimento, de casamento, depois os documentos paroquiais, porque após 1889 é que vieram os registros civis, antes disso eram só documentos católicos, né? Batismos, casamentos e óbitos, outras fontes também com testamentos, inventários, notas de compra e venda de terras, todos esses documentos são importantes, além da bibliografia, obras renomadas como a Nobiliarquia Pernambucana, a Genealogia Paulistana e muitas outras, são super importantes para vocês desenvolverem as suas árvores. Beleza. E, Carlos, basta só perseguição pela Inquisição ou você pode identificar algum outro documento que identifique o judeu sefardita na vida? Há casos que nós não temos um documento inquisitorial para mostrar que aquele judeu foi perseguido, foi torturado, né? Ou às vezes que o pai ou a mãe, os avós foram processados pela Inquisição, às vezes até queimados em fogueiras, né, como acontecia em algumas vezes, mas o fato de se constatar por meio de literatura, por exemplo, que eles eram de origem sefardita e que vieram, por exemplo, os bicudos, Antônio Carneiro Bicudo e o irmão vieram para São Vicente, aqui, e eles são aceitos na CIL, né, a Comunidade Israelita de Lisboa, e também na Federação de Comunidades Judaicas da Espanha, a FCJE, são aceitos tranquilamente porque existe todo um contexto histórico que mostra que eles eram realmente judeus. Então, não é um requisito essencial que tenham sido perseguidos. O próprio fato de se tornarem marranos ou cristãos novos, forçados a se converter ao catolicismo, para o judeu uma violência enorme. Sofreram violência, sofreram os impactos da Inquisição durante 300 anos, porque a Inquisição terminou ontem, em 1821. Estamos falando de 200 anos apenas do término da Inquisição, né? E houve várias inquisições. Pensar que a Inquisição foi apenas aquele momento de 1492 ou 1478, a primeira Inquisição espanhola, não é isso. Houve várias ondas de perseguição anteriores a essas datas, no século XIII, no século XI, no século VI, depois que a religião católica passou a ser oficial, também houve muitas perseguições. Então, todos esses são judeus, sendo daquela região, são judeus sefarditas. Tanto é que um judeu muito conhecido chamado Rui Capão nasceu por volta de 1109, ou seja, início do século XII, e ele é aceito, ele é certificado na CIL, né, CJE, né? Então, ele se converteu ao catolicismo por uma livre e espontânea pressão da rainha Urraca, né, para poder acompanhar a corte da rainha